Ministro do STF, Edson Fachin, quer providência sobre morte de 25 pessoas em comunidade do Rio de Janeiro. Polícia dos Estados Unidos investiga autor do massacre em escola, que terminou em 21 mortes. Ucrânia apresenta os drones kamikazes que explodem tanques dos invasores russos. Depois de operação da polícia, imagens provam que usuários de crack de São Paulo apenas mudaram de endereço no centro da cidade. Ministro da Economia Paulo Guedes diz que é possível conceder reajuste de 5% aos funcionários públicos. Dia dos Namorados está chegando e consumidores pretendem gastar, em média, R$ 196 por presente. Levantamento aponta que mais de 80% dos brasileiros reformam as casas sem engenheiros ou arquitetos. E cientistas brasileiros participam da descoberta da molécula que destrói as células do câncer de mama mais agressivo. A edição do Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 25 o número de mortos na operação policial realizada ontem na comunidade Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, cobrou uma investigação apurada do governo carioca sobre o caso. A operação policial se tornou a segunda mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, atrás somente da ação no Jacarezinho, também na Zona Norte, em maio de 2021, que resultou em 28 mortes. O pouco espaço de tempo entre as ações e a forma como foram realizadas preocupa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Nesta quarta-feira, ele conversou com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano de Oliveira Matos de Souza, e manifestou muita preocupação com o ocorrido. O ministro é o relator de uma ação que determinou ao governo do Rio de Janeiro a elaboração de um plano de redução da letalidade policial em operações no estado. Ao procurador, Fachin informou que soube da pronta atuação do Ministério Público e que tem confiança de que a decisão do STF será cumprida com a investigação de todas as circunstâncias da referida operação. Os principais pedidos são as obrigações legais para a realização de investidas e a necessidade de comunicação ao Ministério Público do Rio de Janeiro com antecedência ou até 24 horas após a ação. Por outro lado, o comando da Polícia Militar afirmou que a operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal estava sendo planejada há meses, mas foi deflagrada de modo emergencial. A intenção era impedir uma suposta migração dos criminosos que estavam na Vila Cruzeiro para a Rocinha. A polícia dos Estados Unidos investiga o autor do massacre que provocou 21 mortes em uma escola no Texas. Foram 19 crianças e 2 professoras. Antes da ação, ele matou a avó. O ataque a tiros ocorreu na tarde de ontem na Robb Elementary School, em Uvalde, no Texas. Crianças do 4º ano que estavam na sala de aula foram brutalmente assassinadas. A imprensa americana divulgou fotos de algumas das vítimas. Xavier Lopes, de 10 anos, estava em uma cerimônia de premiação com sua mãe horas antes do tiroteio. A Mary Jo Garza também havia sido premiada poucas horas antes de ser morta. 2 professoras também foram assassinadas. Eva Mireles era educadora há 17 anos. O filho da outra professora, Irma Garcia, contou que a polícia encontrou ela deitada em cima das crianças na tentativa de protegê-las. Autoridades do Departamento de Segurança Pública do Texas informaram que o jovem armado atirou contra a própria avó antes de seguir para a escola do ensino fundamental Robb por volta do meio-dia.
Ele entrou no local com uma pistola, um rifle e com um colete à prova de balas. O jovem foi morto pelas forças de segurança após atirar de forma indiscriminada, deixando muitos mortos e feridos. Este ataque foi o mais mortal desde que 14 adolescentes e 3 adultos foram assassinados em uma escola de ensino médio em Parkland, na Flórida, em 2018. Foi deflagrada hoje uma operação para investigar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro através das criptomoedas. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um homem foi preso. A Operação Intruso foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje. Em Dourados, foi cumprido pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, um mandado de prisão preventiva contra este empresário de 47 anos e 2 mandados de busca e apreensão nos bairros Jardim Aline e Vila São Francisco. Foram levados dos locais 2 pistolas calibre 9mm, joias, dinheiro, cheques e vários computadores. A Operação Intruso cumpre mandados hoje em vários estados brasileiros. A ação é comandada pela Polícia Civil do Pernambuco, que investiga um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com o uso de criptomoedas. A suspeita é de que os aparelhos eletrônicos apreendidos em Dourados podem ter sido usados para a suposta lavagem de dinheiro com o uso das moedas digitais. Foram recolhidos alguns valores em espécies e alguns aparelhos eletrônicos, celulares, que em tese eram utilizados para fazer algumas movimentações financeiras. É uma prisão cautelar e provavelmente vai ficar detido. Nós vamos comunicar ao juiz da comarca o que expediu e aí vai ser com o Poder Judiciário quem está comandando a operação em si. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid-19 o Brasil aplicou até o momento. 437.142.038 doses. Em relação às de reforço, que são a 3ª e a 4ª doses, já são mais de 93.625.000. E veja a seguir, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que é possível conceder reajuste de 5% aos funcionários públicos. E ainda, o Dia dos Namorados está chegando e os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 196 por presente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de lei com novas regras para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A estimativa do governo é que o Pronamp, lançado na pandemia de Covid-19 para socorrer pequenos negócios e que passou a ser permanente, empreste mais 50 bilhões de reais às empresas responsáveis pela geração de milhões de empregos e que, eventualmente, estejam com problemas para manter os negócios. E está chegando a data mais aguardada pelos casais, o Dia dos Namorados. De acordo com uma pesquisa, para a maioria dos entrevistados, o presente ideal para o parceiro ou parceira será mais caro que no ano passado. E mais de 92 milhões de consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados. Em média, cada pessoa deve desembolsar cerca de R$ 196 com as lembranças e demonstrações de carinho. É o que aponta um estudo realizado pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil. A expectativa é que a data injete mais de 18 bilhões de reais na economia, valor próximo ao de 2021. A pesquisa mostra também que 34% planejam gastar mais neste ano do que gastaram no ano passado, enquanto 31% pretendem gastar o mesmo valor e 18% devem gastar menos. Os itens mais procurados são roupas, com 37%, perfumes, cosméticos e maquiagens, 34%, e calçados, com 23%. De acordo com o levantamento, 56% dos consumidores garantem que devem comprar um único presente, enquanto 31% afirmam que vão adquirir 2 itens. Especialistas avaliam que o orçamento apertado e o aumento da inflação vão impactar as compras para a data. Embora para muitos consumidores o momento seja de conter os gastos, a data também é considerada importante para muita gente.
O Conselho de Administração da Petrobras freou a troca do comando da empresa. Em reunião realizada hoje, ficou decidido que o nome do novo presidente, indicado por Jair Bolsonaro, deverá ser submetido a todos os trâmites internos, o que poderá demorar. Caio Paes de Andrade terá que passar por várias etapas de aprovação. A expectativa é que isso demore até julho. Durante esse período, a empresa deverá continuar sob o comando de José Mauro Ferreira. Pelo segundo dia seguido, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, após a ata da última reunião de política monetária do Banco Central norte-americano apenas confirmar expectativas do mercado, evitando adicionar sinalizações sobre eventual endurecimento do ritmo de alta de juros. A alta foi de 0,16% e encerrou cotado em R$ 4,82 na venda. A Bolsa de Valores caiu 0,98%, com 110.579 pontos. O INSS começou a pagar hoje a segunda parcela do 13º, que está sendo antecipado este ano para aposentados e pensionistas. Nesta fase, sai o dinheiro para quem recebe um salário mínimo, junto com o pagamento mensal. Na semana que vem, será iniciado o pagamento para quem tem um benefício maior do que um salário mínimo. E o prazo para entregar a declaração do imposto de renda deste ano acaba na próxima terça-feira. Por isso, há menos de uma semana é bom se apressar. E quem já cumpriu a obrigação já pode consultar se terá dinheiro a restituir no site da Receita Federal. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Muita gente ainda precisa declarar o imposto de renda para que a meta da Receita Federal seja atingida. A expectativa para este ano de 2022 é de que aproximadamente 34 milhões de contribuintes enviem o documento, que é mais ou menos o mesmo número de documentos recebidos pela Receita no ano passado. O prazo de entrega vai até o dia 31 de maio, portanto, ainda dá tempo. Eu conversei com um especialista que explicou o que acontece com quem não faz a declaração do imposto de renda e também deu algumas dicas para quem ainda não declarou. Acompanhe. Quem não declarar o imposto de renda vai acabar sendo obrigado a pagar uma multa, além de imposto eventualmente a complementar. É uma multa de R$ 165,74, além de ter o CPF em condição de irregularidade, o que vai acabar criando uma dificuldade para obter empréstimos, acesso a financiamentos. Então, quem deve declarar? Se você teve rendimento tributável, salário, aluguel acima de R$ 28.123, você está obrigado a declarar. Ou rendimento isento, como dividendo, acima de R$ 40 mil. Se você teve ganho de capital, se você vendeu um imóvel com lucro, com ganho, você está obrigado a declarar. Se você operou na bolsa, você está obrigado a declarar. Em todos esses casos, tem alguns documentos principais que você tem que ter em mãos. Então, recupera a declaração do ano passado, ela é o principal instrumento, obtém informes de rendimentos, ou se você for aposentado, comprovante de rendimento no site do INSS. Existe hoje uma declaração pré-preenchida importante para quem tem certificado digital ou uma conta nível ouro na plataforma gov.br. Essa é uma novidade. Outra novidade é que você pode informar o seu Pix para receber. Para quem deixar para a última hora, tem algumas vantagens interessantes. Então, alguns contribuintes que têm valores a restituir terão a restituição corrigida pela Selic, que hoje está 12,75%. Quem vai complementar imposto acabou ganhando um prazinho para começar a pagar as cotas do imposto de renda. É isso aí. Para declarar o imposto de renda, consultar a restituição ou para outras informações, acesse receita.fazenda.gov.br. E veja a seguir, o levantamento aponta que mais de 80% dos brasileiros reformam a casa sem engenheiros ou arquitetos. E veja também, Ucrânia apresenta os drones kamikazes, que explodem tanques dos invasores russos. As tropas russas estão concentrando esforços no leste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a situação no Donbass é extremamente difícil e acusou a Rússia de tentar destruir a região inteira.
O Ministério da Defesa ucraniano reconheceu que esta é a fase mais intensa dos combates desde o início da invasão. As tropas russas bombardeiam Severodonetsk e Lysychansk. Se conquistarem essas duas cidades, assumiriam o controle de Luhansk, uma das províncias do Donbass. Cidades e vilarejos nos arredores de Severodonetsk já caíram nas mãos dos russos. Em uma videoconferência no Fórum Econômico Mundial de Davos, Volodymyr Zelensky renovou o pedido por armas pesadas, alegando que os bilhões de dólares já entregues eram insuficientes para equilibrar o poderio militar russo. Enquanto isso, documentos da inteligência americana revelam que a Rússia conseguiu o bloqueio efetivo de grande parte do Mar Negro, impedindo que a Ucrânia escoe sua produção agrícola. A Ucrânia é responsável por 10% das exportações mundiais de trigo, o que pode impactar ainda mais o preço dos alimentos mundo afora. O Kremlin afirmou que só libera a saída dos navios da Ucrânia se as sanções contra a Rússia impostas pelo Ocidente sejam suspensas. O auxílio internacional à Ucrânia tem surtido efeito na defensiva contra a invasão russa. A utilização do mais alto nível de tecnologia tem destruído os tanques e comboios da Rússia. Os drones kamikazes, como são conhecidos, têm feito a Ucrânia respirar aliviada em algumas partes do país. As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram imagens que mostram um drone destruindo um tanque russo. O armamento faz parte do pacote de assistências militares de 300 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 450 milhões de reais financiados pelos Estados Unidos. Foram fornecidos cerca de 100 drones modelo Switchblade 600 de última geração, apelidados de espingardas voadoras também pelo governo norte-americano. Esses equipamentos são capazes de pairar sobre um tanque inimigo, por exemplo, ao longo de 40 minutos antes de ser liberado para atingir o alvo. O drone kamikaze pode chegar a uma velocidade de até 414 km por hora, o que aumenta ainda mais o impacto sobre o que for atingido. Cada projétil tem um peso estimado de 22 quilos e pode ser operado por meio de um tablet ou até mesmo ser programado. As ogivas especiais contidas em cada disparo são capazes de destruir um tanque de guerra e reduzir o veículo a pedaços. As forças ucranianas afirmaram que essa é a primeira vez que o uso é mostrado ao público em geral. Essa tem sido uma das formas que a Ucrânia tem segurado os avanços russos. Já os Estados Unidos poderão anunciar novos pacotes de ajuda e aumentar o número de unidades desses drones enviados para o país do leste europeu. A parede de um reservatório público de água se rompeu hoje de manhã na cidade de Pocinhos, na Paraíba. 4 casas foram para o chão e 14 pessoas ficaram feridas. O secretário municipal do Meio Ambiente da cidade, Sóstenes Murilo, prometeu providências tanto para os moradores como para as casas, que eram antigas e serão reconstruídas. Um dado divulgado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil preocupa a segurança e a saúde da população brasileira. Segundo a pesquisa, 82% das moradias brasileiras são construídas sem arquitetos ou engenheiros. Dentre 50 milhões de brasileiros que já fizeram obras de reformas ou construção, apenas 18% contrataram serviços de profissionais tecnicamente habilitados, arquitetos ou engenheiros. O número assusta, já que são obras irregulares, sem registro de projeto e execução junto aos órgãos competentes. Por um lado, a notícia é boa. Em comparação com 2015, a porcentagem caiu, já que na época atingia 85% das moradias. Segundo o estudo, as opções escolhidas pelos brasileiros são geralmente mestres de obras, pedreiros e autoconstrução.
As tragédias, como o desabamento em 2019 de 2 prédios construídos irregularmente na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro, ressaltam o quadro grave existente por detrás dos percentuais mostrados pela pesquisa. O Brasil conta hoje com 212 mil profissionais de arquitetura e urbanismo. A falta de um projeto pode trazer grandes problemas para as famílias. Por isso, é importante alertar para o clássico ditado do barato que sai caro. O deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, foi eleito hoje o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado pelo 6º mandato consecutivo, ele é pastor e foi eleito com o apoio majoritário da bancada evangélica na eleição. Portela derrotou outros 4 deputados do PL que postulavam o cargo. A eleição aconteceu 2 dias após o presidente da Câmara, Arthur Lira, destituir o deputado Marcelo Ramos, que é um crítico do presidente Jair Bolsonaro. O brasileiro começou o ano de 2022 com mais planos de viagem, fator que contribuiu para a recuperação do setor do turismo, uma das atividades mais afetadas pela pandemia de Covid-19. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, no primeiro trimestre desse ano, as empresas do setor registraram um aumento de 66% nos lucros em comparação ao mesmo período do ano passado. Mais de 80% dos destinos procurados são nacionais, com destaque para a capital baiana, Salvador, cidade preferida dos turistas nesse ano, ao lado de Fortaleza, Maceió e Natal. Já entre as viagens internacionais, as principais buscas são por Cancún, Lisboa, Orlando, Paris, Dubai e Egito. A abertura de fronteiras e a queda gradativa do dólar foram os principais motivos para o avanço do turismo internacional, mesmo com a alta no preço das passagens aéreas. A retomada do lazer também foi perceptível no setor de bares e restaurantes, que no mês de abril registrou um faturamento maior. 35% dos estabelecimentos trabalharam com lucro no mês e apenas 28% ficaram no prejuízo. Apesar do aumento no movimento, muitos donos de restaurantes não conseguiram repassar integralmente o aumento dos custos para o consumidor e optaram por diminuir a margem de lucro. A Prefeitura de São Paulo pediu hoje ao Ministério da Saúde autorização para aplicar a 4ª dose de vacina contra a Covid-19 em profissionais de todas as faixas etárias e nas pessoas com mais de 50 anos de idade. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a ideia é aplicar também a 3ª dose em adolescentes de 12 a 17 anos. A medida foi tomada por causa do aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 157 mortes e 9.787 novos casos de Covid, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Dos mais de 30.846.000 diagnósticos, mais de 29.895.000 pessoas se recuperaram e 285.000 seguem em acompanhamento. E veja a seguir, cientistas brasileiros participam da descoberta da molécula que destrói as células do câncer de mama mais agressivo. E ainda, depois de operação da polícia, imagens provam que usuários de crack de São Paulo apenas mudaram de endereço no centro da cidade. Os moradores e comerciantes da região central de São Paulo estão sofrendo as consequências das ações que retiraram usuários de drogas da Praça Princesa Isabel. Essas pessoas se espalharam por várias ruas da região e quem precisa sair de casa para trabalhar enfrenta o medo do risco de ser assaltado ou ter o comércio invadido. Essa mulher, que não quer se identificar, é síndica e zeladora de um prédio que fica na Rua Helvétia, no centro de São Paulo. Segundo ela, a vida dos moradores da região ficou muito complicada depois da ação da polícia e da prefeitura, que retirou os usuários de drogas da Praça Princesa Isabel. Que eles são os doentes, que eles, tudo bem, eu entendo que eles são doentes, mas eles vivem disso. Quando não tem ninguém para dar para eles vão para cima de você para eles adquirir aquilo que eles querem, que é o crack. Agora ficou bem pior.
Agora a gente não tem mais liberdade de ficar na rua. Se a gente vai, por exemplo, se eu tiver que resolver alguma coisa, eu vou na parte da manhã para tarde, eu não estou mais na rua. Os usuários de drogas estão a menos de 300 metros do prédio da síndica. Atividades simples como sair de casa para ir ao trabalho ou fazer uma compra em supermercado virou um tormento. A síndica não consegue nem encontrar um profissional para instalar a lixeira do prédio. Até os inquilinos já resolveram entregar os imóveis. Temos apartamentos aqui que está à venda, ninguém quer comprar, ninguém quer alugar. Eu tenho um imóvel aqui, eu não vejo a hora o cara chegar para mim e dizer eu não quero mais, né? E tudo fica desvalorizado. Quando se fala da Cracolândia, vou dar um exemplo. Eu tô com uma situação aí de uma lixeira para fazer aí na frente. Eu já chamei 2 vezes o cara para vir fazer um orçamento aqui, o cara não vem. Então, assim, quando se trata da Cracolândia, o pessoal não vem. Então, o que a gente pede? A gente pede providências à autoridade, né? Ah, mas tem o direito humano que protege? Então, mas tem que existir um projeto. No início de maio, uma operação das polícias Civil, Militar, Guarda Civil Metropolitana e da Prefeitura retirou os usuários de drogas que estavam acampados na Praça Princesa Isabel. Na época, os policiais também apreenderam drogas e 21 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. A Prefeitura retirou vários caminhões de lixo e objetos dos usuários de drogas. Guardas civis municipais ficaram de prontidão para evitar que os usuários voltassem para a praça. E isso fez com que os frequentadores da Cracolândia e os traficantes migrassem para outras ruas do centro. E isso deixou um rastro de medo para os moradores, como a síndica do prédio da Rua Helvétia. Parte da rua está interditada por conta da movimentação. Depois dessa migração dos usuários de crack aqui para a Rua Helvétia, a situação ficou complicada também para os comerciantes. Esse restaurante aqui, por exemplo, que uma hora dessa vendia aproximadamente 60 refeições, está assim, em pleno 12:30, horário do almoço, ele está vazio. Caiu totalmente, caiu assim... Na primeira semana foi 75%, agora já está 99%. Acabou, ó. Não tem ninguém almoçando, tem apenas um rapaz ali da igreja, aqui do lado. E assim, estou fechando as portas também, entendeu? Porque eu não vou conseguir mais pagar aluguel, não vou, 2.400 de aluguel aqui. Mandei funcionário embora. E assim, não estou vendendo nada, absolutamente nada. Fora a sujeira, fora os furtos, fora você não dá água, eles ficam bravos, você não dá banheiro, eles ficam bravos. E assim, nós vamos fechar as portas. A polícia ainda realiza operações para combater o comércio de drogas na região. Mais de 100 pessoas suspeitas de tráfico já foram presas. Segundo o delegado, a dispersão foi a melhor tática para conseguir identificar e prender os traficantes. Na verdade, esse espalhamento era esperado pela saturação que nós temos no combate ao tráfico e também isso, para nós, é importante porque os exemplos internacionais que nós temos, Lisboa, Frankfurt, Viena, Nova York, Bogotá, mostram que quando o fluxo se espalha, é mais fácil você identificar o traficante, prender o traficante e você também tratar o dependente químico e dar a ele assistência social e assistência de saúde pública. Isso que aconteceu. Nós tivemos um fluxo dividido, nós tivemos alguns dependentes que foram para a Rua dos Dumões, outros foram para a Rua Helvétia, onde está um maior núcleo de 200, 250 pessoas, foram para a Rua Frederico Stedel, que é ali a poucos metros. Nós fizemos uma ação porque eles voltaram àquela prática de montar tendas, inclusive essa ação foi muito exibida na televisão, e eu mostrei ao vivo aquelas mesas com inscrição da facção criminosa, ali os vidros colocados, as giletes, onde eles partiam o crack. Cada pedra, no início da operação, custava R$10. Hoje chega a 30, 40, até 50, dependendo aí da repressão policial. Então, é um trabalho contínuo, um trabalho técnico da Polícia Civil de São Paulo, embasado em provas que são aceitas pela pertinência delas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, e esse trabalho vai continuar. Cadeia para o traficante. Mas nós temos que também atuar noutra parte. Enquanto houver procura, vai haver oferta.
Essa é a lei internacional que ninguém conseguiu ainda revogar. Mas, para a comerciante, o estrago já foi feito e esse prejuízo vai ser difícil de recuperar. Uma tristeza, sabe? Uma angústia, né? Que a gente está acostumado a trabalhar e eu nunca pensei que aos 60 anos eu pudesse ter esse problema que estou tendo agora. Imagino como o povo do outro lado sofreram, né? A gente está sentindo na pele agora. Vamos ver, né? Se eles não saírem, a gente vai ter que fechar as portas também. Como outros colegas nossos já fecharam, né? Em menos de 15 dias já fecharam as portas, que eram clientes daqui. Então, são oficina, buffet, lava rápido, escolinha, o homem do quadro. Então, assim. No Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil da capital, Campo Grande, está investigando um comerciante que instalou câmeras no banheiro feminino e em outros pontos estratégicos de um bar do centro da cidade. Conforme a delegada, foram encontradas 3 câmeras após o empresário viajar e deixar um celular no comércio. 2 funcionárias, de 32 e 33 anos, encontraram as imagens no aparelho, pois já suspeitavam ao ver fios no banheiro. A do banheiro ficava no forro, era bem visível, era um fio preto que ficava pendurado. Só que a câmera é muito pequenininha, então parecia um fio pendurado. 2 equipamentos eram colocados perto do balcão em momentos específicos. Lá ele fez um furo pelo caixa e coloca o fiozinho no chão, entre a parede, assim, na parede, perto do rejunte. Então pega a parte de baixo, como se estivesse embaixo. Então pega as meninas que estão de vestido, ele só coloca nas que ele quer, né, a câmera. Ele não colocava em qualquer uma. Não ficava sempre instalada. Então ele via alguém, ele colocava, e era só no tempo que ele estava no caixa. O levantamento da Polícia Civil apontou que tudo começou com uma câmera escondida dentro da casa dele. Antes ele usava a câmera na casa dele. A cunhada morava no medícula do fundo e ele filmava o banheiro onde essa cunhada morava. Então era só a cunhada e o filho dela que moravam ali. Depois ele falou que ele levou lá para o estabelecimento dele. A lanchonete fica na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. O comerciante, de 47 anos, foi conduzido aqui para a casa da mulher brasileira. E na DEAN, ele disse que fez isso por uma brincadeira. Falou que era uma brincadeira de criança, que ele comprou as câmeras e tinha curiosidade de ver como elas funcionavam. Brincadeira que resultou em centenas de filmagens de mulheres, conforme a polícia. Há investigação para verificar se algumas das vítimas eram menores e se ele compartilhou o material. Por enquanto, ele está respondendo pelo 216C, que é o de fotografar, do registro de imagem, né? Sem autorização. Se tiver menor, vai para o ECA. Se ele tiver compartilhado com alguém, vai para o 218. B ou C, agora eu não recordo. Depende. Daí vai depender... Inicialmente é só pelo registro, porque ele falou que ele não compartilhou com ninguém, ele não vendeu as imagens, que ele acha que não tem menores, mas como ele não tinha um controle de quem entrava na hora que a câmera, pode ser que tenham menores, né? O refinanciamento das dívidas do FIES agora é lei. O Senado aprovou a medida provisória que já passou pela Câmara dos Deputados e depende apenas da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Foi ele mesmo quem sugeriu a mudança, que prevê descontos de até 99% das parcelas que não foram quitadas no prazo para quase 2,5 milhões de estudantes. O prazo para negociar as dívidas vai até o dia 31 de agosto. O Café com Negócios reúne os mais diversos casos de sucesso do empreendedorismo para um bate-papo com a população que contou com a participação do ex-engenheiro eletricista da Tesla Motors, Aurélio Rosa. 500 cavalos de potência, velocidade máxima de quase 300 por hora. O carro é totalmente elétrico. Roda 520 quilômetros sem precisar recarregar. Este é o modelo 3 da fabricante Tesla. A Tesla é uma empresa que visa acelerar a transição do mundo para energias renováveis. Aí isso vai de consumo e de produção de energia. Então a Tesla produz baterias, painéis solares e carros também para poder consumir essa energia limpa. Este modelo não vende no Brasil. Para trazê-lo, é preciso desembolsar R$700 mil. Os 2 veículos pertencem ao Aurélio, que nasceu no interior de Goiás. Ele começou a fazer engenharia elétrica na Unicamp, em Campinas,
e terminou os estudos na Alemanha. Eu tinha 21 anos de idade quando eu saí da Unicamp para fazer um ano de intercâmbio em Munique. Aí no final do intercâmbio eu já tinha lidado um pouco com carros elétricos, tinha feito matérias em Munique relacionadas ao assunto e também tinha trabalhado na BMW. Daí eu resolvi ficar em Munique porque lá eu teria mais oportunidades de trabalhar na área. E foi na Alemanha que surgiu o interesse em trabalhar com projetos de carros elétricos. Fiz um estágio de 6 meses na Tesla e depois do estágio, mesmo sem ter me formado, eles me ofereceram uma posição como engenheiro. Quando eu entrei na Tesla em 2013, eles não fabricavam um carro somente deles, né? Eles usavam chassis da Lotus para produzir um carro elétrico, mas não era um carro totalmente feito design dentro da Tesla. E eu estive dentro da empresa quando foi feito o primeiro carro Model S e ajudei a testar esse carro na Europa. Foram 8 anos trabalhando na fábrica da Tesla, na Holanda. Muito legal essa história do Aurélio, né? Então, ela também está sendo compartilhada com muita gente aqui no auditório do Senac. É o projeto Café com Negócios, que existe desde 2017. O grande objetivo é proporcionar a conexão entre empresários, entre empresas, entre empreendedores e principalmente o networking de qualidade direcionado a histórias empreendedoras. Aurélio se encaixa perfeitamente no perfil de um grande empreendedor. Poderia muito bem ficar na Tesla, mas escolheu compartilhar o conhecimento. A vida, ela vem em ondas, assim, né? Em fases. E eu passei uma fase de muito estudo, uma fase de muito trabalho. Esse ano passado foi uma fase de muito descanso e agora eu sinto que eu estou numa fase de devolver um pouco para a sociedade o que ela me proporcionou. Porque para chegar onde eu cheguei, eu tive muito apoio da minha família, apoio da sociedade em geral, né, que fornece todas as possibilidades para a gente poder vencer na vida. Então eu quero compartilhar um pouco da minha história e talvez ajudar alguém no caminho. A Viviane participou do bate-papo com o Aurélio. É empresária do ramo de cosméticos e beleza. Falo que hoje é uma constância a questão da educação, do conhecimento para o teu crescimento e empreender isso dentro do teu negócio. O empreendedorismo é o que move a economia e principalmente é o motor da economia, né? É aquilo que a gente tem que acreditar, é a pessoa que às vezes está lutando, na maioria das vezes está lutando contra tudo e contra todos. Para resumir, quem gosta de conhecimento e de um trabalho bem feito, tem muito futuro. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o teto de 17% para a cobrança do ICMS sobre energia elétrica, combustíveis, gás natural, querosene de aviação, transporte coletivo e telecomunicações. Os estados tentaram brecar a votação, alegando que vão perder quase 70 bilhões de reais de arrecadação. Para conseguir o apoio dos parlamentares, o governo prometeu compensar os estados com o abatimento de uma porcentagem da parcela de dívidas com a União. Os deputados ainda estão votando destaques à medida, que ainda terá que ser aprovada pelo Senado. A farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic espera fornecer vacinas contra a varíola dos macacos para o mundo todo. E até o momento, Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos já fecharam acordos para comprar doses. A vacina da Bavarian Nordic foi aprovada em 2009 nos Estados Unidos. Ela possui até 85% de eficácia e pode ser utilizada tanto na prevenção da varíola tradicional quanto para combater a dos macacos. Segundo informações do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, os norte-americanos detêm em estoque cerca de 1.000 doses do imunizante e esperam ampliar essa quantidade nas próximas semanas. O país conta com 100 milhões de doses de uma versão mais antiga da vacina contra a doença, que causa efeitos colaterais graves, como inflamação do músculo cardíaco. Inicialmente, a distribuição das vacinas no país norte-americano será destinada a quem tem maior risco de contaminação, como pessoas que tiveram contato com infectados e profissionais de saúde. Apesar da mobilização dos países, a Organização Mundial da Saúde afirmou que não será necessária a vacinação em massa contra a doença, em razão da transmissão ser considerada baixa entre humanos. Desde o início do mês, cerca de 20 países relataram pela primeira vez a transmissão local da varíola dos macacos. Além da Dinamarca e da Alemanha, outras nações buscam garantir doses do imunizante para controlar a disseminação do vírus, que era raro em regiões fora da África Central e Ocidental.
Apesar do Brasil não ter registrado nenhuma infecção, caso seja necessária uma imunização nacional, o país não tem doses armazenadas da vacina. Cientistas descobriram uma molécula que destrói as células do câncer de mama mais agressivo. O estudo, publicado recentemente por uma revista internacional especializada, contou com a participação de pesquisadores brasileiros. De lenço na cabeça, maquiagem e sorriso no rosto, eu lutei contra o câncer e venci. É assim que a Adriana Félix ganha vida, inspirando mulheres mundo afora. Tem muita gente, Europa, né, em geral, que me segue, mulheres dos Estados Unidos. A carreira de influenciadora digital começou em 2011 com o blog Se Arruma Menina. Como diz o nome, o principal assunto do canal era a beleza exterior. Isso até 2017, quando Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. E aí, quando eu me vi sem todo a minha aparência física, cabelo, cílios, sobrancelha, mudança total de aparência por conta do tratamento, eu comecei a falar o que tinha a Adriana aqui por dentro. Então, era o se arrumar primeiro por dentro, porque eu não conseguia me enxergar como a Adriana de antes, né? Eu estava descaracterizada. E aí eu falei assim, a autoestima não é o que você coloca por fora, é como você está aqui. E aí eu comecei a falar, não, é só uma fase e eu vou trabalhar essa Adriana. Foi aí que a influencer ganhou ainda mais seguidores. Hoje, 5 anos depois da descoberta do tumor, Adriana ainda faz acompanhamento clínico, mas... Eu falo que eu estou curada e eu creio que eu estou curada, com certeza. Apesar da gratidão, Adriana lamenta pela vida de mulheres que, ao contrário dela, perderam essa guerra. Fazer um mês que eu perdi uma grande amiga, que foi diagnosticada na época com triplo negativo, e ela, com 36 anos, faleceu, deixou filho. Mas um novo tratamento pode dar esperança a pacientes do mesmo tipo de tumor que acometeu a Adriana, até então com um prognóstico menos promissor e poucas terapias eficazes. Pesquisadores identificaram uma molécula com potencial para combater tumores de mama do tipo triplo negativo, que é uma das variações mais agressivas do câncer de mama e que responde por aproximadamente 15% dos diagnósticos feitos no país. Esse estudo, procurou encontrar novas moléculas que melhorem as células de câncer de mama do tipo triplo negativo. Então, nós já estudamos essas moléculas ao longo de 5 anos e nós conseguimos fazer um processo no laboratório de pesquisa de melhorar tanto as células que existem para estudo, quanto células de paciente. E também tumores em camundongo passaram a ter um estado mais normal. A doutora Kathleen Massirer, pesquisadora do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, participou do estudo, publicado recentemente na revista científica Nature Chemical Biology, um trabalho desenvolvido há anos por um grupo internacional formado por cientistas do Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Então, com o estudo dessas moléculas, nós vimos que uma se destacou na melhora do tumor especificamente de mama triplo negativo, e nós vimos que a resposta do organismo está envolvida nisso, respostas já de aspectos de imunologia, nossa, de cada pessoa, de defender, no caso, as células de uma maneira mais adequada a receber esse tratamento e ele ser mais eficaz. Concluiu-se que a molécula denominada MS023 induz a autodestruição da célula tumoral. A expectativa da pesquisadora é de que, num futuro próximo, o tratamento possa dar até 80% de chances de cura a pacientes desse tipo de câncer.
A doutora ressalta que os processos de descoberta de fármacos seguem o modelo de ciência aberta. Portanto, toda a informação é de livre acesso. De qualquer modo, é sempre melhor prevenir do que remediar. Por isso, a pesquisadora traz um dado importante. Então, hoje se sabe que pelo menos 50% das pacientes já são consideradas curadas de câncer de mama, principalmente pelo diagnóstico que está sendo feito cada vez mais cedo. Prevenção. Hoje, essa é a principal bandeira levantada pela Adriana em seus canais. Chata, viu? Eu sou bem chata, porque eu falo, gente, vocês foram ver? Porque assim, vocês ficam cuidando de cabelo, de unha, de cílios, mas aí vocês estão indo fazer o exame? Comigo foi do nada, de repente minha vida mudou. Aí, Adriana, nossa, você falando assim, eu fico até encanada. Aí eu vou fazer meu exame, eu pego meio pesado com elas. Mas é uma experiência, né, que as pessoas que eu tive, mas as pessoas acabam deixando de lado. Então, a minha missão é conscientizar essas mulheres, né? Enquanto segue na missão, ela agradece à ciência pela nova descoberta. A gente está falando de esperança e a gente não pode perder a esperança. Então, eu fico muito feliz e é isso. Muito feliz. Levar arte e cultura é o objetivo do projeto Cine Rodas, que está sendo desenvolvido em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Além de diversas oficinas, filmes e desenhos estão sendo exibidos ao ar livre, sempre com temas abordando a inclusão social, a sustentabilidade e o meio ambiente. Aqui meninos e meninas se divertem e aprendem, sabe o quê? A gente está fazendo filme de cinema. Filme de cinema. Essa turminha faz parte das mais de 200 crianças que vão passar por oficinas na pracinha do Jardim das Hortênsias. E olha que bacana o videozinho que elas fizeram. São bem pequenininhos. A gente faz uma coisa mais lúdica, assim, só para eles terem um primeiro contato com stop motion, mais assim para eles conseguirem entender que eles conseguem fazer os brinquedos deles se moverem. Então a gente, numa oficina como essa de hoje, que vocês viram, a gente nem entra na questão muito técnica da coisa. Eu faço eles entender mais ou menos assim como funciona assim o movimento, a quantidade de fotos para cada segundo de vídeo que eles vão ver. Eles têm um cenário pronto ali que eles conseguem fazer os bonequinhos se mexerem. A partir daí eles já entendem que se eu mexer aqui eu consigo mexer em casa o meu brinquedo, do meu material escolar, e deixar bem claro para eles que isso aqui está sendo feito com cenário, mas na casa deles eles conseguem fazer isso com qualquer tipo de material. São oficinas durante o dia e cinema à noite. São praticamente 3 horas de exibição de curtas, são curtas de vários lugares do Brasil, que retratam diversas realidades, diversas situações de classificação livre, ou seja, qualquer pessoa pode assistir a esses curtas, inclusive tem curtas sul-mato-grossenses dentro da programação também. E pela primeira vez, realmente dentro da televisão, vou dar uma grande notícia para vocês. O Cine Rodas Brasil prossegue até o dia 26 e a programação é toda gratuita. E você é o nosso convidado. Por essa tela vão passar várias obras e uma das principais é o filme A Dama do Rasqueado, que narra a história da nossa rainha Delinha. Um projeto que vai passar por outros estados com um amplo objetivo. E a ideia é que as pessoas possam confraternizar, ocupar o espaço público, ressignificar esse espaço com arte, com cultura, com integração e com conhecimento. E depois das 18h30, no apagar das luzes, a tela se acendeu e trouxe o cinema para a praça. Oportunidade única de curtir um filme ao ar livre e viver um pouco da sétima arte. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.